O ano eleitoral é a hora da verdade, para mostrar quem é quem. E agora ele vai chamar as falas, os parceiros, os sócios, aqueles que estão no governo, com ministérios e tal. Quem é quem? Vão ter que tomar posição. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mantendo nosso compromisso de examinar aqui neste programa, no nosso React, os discursos do presidente Lula. E é importante observar como ele está feliz, como o discurso dele cresce. Para quem faz esse acompanhamento frequente do discurso, desde o início desse terceiro mandato, como o grande orador Lula não conseguia se manifestar em função do fato de que claramente estava insatisfeito com os rumos do seu governo. A partir do momento, esse é um marco importante, a partir do momento em que ele encaixa a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que encontra um norte discursivo, um eixo mesmo de desenvolvimento da sua campanha, a partir desse momento o discurso muda. É outro Lula, mais jovial, com mais energia, mais competitivo. E hoje a gente vai examinar um trecho do discurso dele de abertura da última reunião ministerial do governo em 2025. Quem está com a gente hoje é o Jefferson Perleberg. Fala, Jeff! Solta aí pra gente. Nós conseguimos terminar o ano numa situação amplamente favorável. Embora isso não apareça com a força que deveria aparecer... Segura, Jeff. Então, ele está disse que as condições são amplamente favoráveis para o governo dele. Ele, antes desse trecho, ele encara várias conquistas, vários resultados. E ele agora vai explicar por que, e acho que ele está certo, por que as pesquisas não mostram o reconhecimento a seu governo, por que ele não deslancha, por que ele não abre vantagem. Porque as coisas mudaram no Brasil. Porque há mesmo uma cristalização das posições, o que se chama de polarização. As pessoas, para mudar de opinião, para mudar de lado, precisam de muitos elementos. Ele vai usar essa expressão, precisam de condições extraordinárias. De modo geral, o que há de margem, de dúvida, do que se chama de centro mesmo, né, do eleitor que possa swingar, balançar de um lado para o outro, é uma massa pequena. Isso explica por que os resultados das eleições presidenciais têm sido muito justos, tem pouca margem para ser conquistada. Por isso, as aprovações não são arrebatadoras, como ele teve no passado, por isso as rejeições são altas. É uma reflexão correta, é um bom entendimento do jogo que está sendo jogado. Pode soltar, Jeff. Pesquisa de opinião pública. Não aparece porque existe uma polarização no país. É como se fosse Corinthians e Palmeiras, como se fosse Ceará e Fortaleza, como se fosse o Grêmio Internacional, como se fosse Atlético Mineiro e Cruzeiro, sabe? Ou seja, Flamengo e Vasco. Você tem uma rivalidade que ninguém muda de posição, sabe? A não ser em momentos extremos. E esses momentos extremos é as eleições que se aproximam o ano que vem. O ano que vem, as pessoas terão a oportunidade de escolherem que tipo de país eles vão querer. Segura, Jeff. E aí, pessoal, agora, olha a construção do texto. Ele está dizendo que um momento de escolha, de tomar posição, se aproxima. E ele está falando do eleitor, depois de falar da questão da polarização. Ele vai aproveitar isso como um gancho para chamar as falas e fazer uma cobrança aos aliados. Porque ali nessa reunião ministerial não tem só ministros do PT, do PSB, do PSOL, sei lá, dos partidos que estão PCdoB, não apenas esses que são, com todo respeito, satélites do lulopetismo. Ali ministros do União Brasil, do PSD, do MDB, do Progressistas. Vai fazer isso como gancho para uma cobrança à tomada de posição desses partidos. Se estão com ele, Lula, se ficarão com ele, Lula, ou se vão com outra proposta. Importante observar isso. E não que ele pretenda, por óbvio, que um partido como o PSD,
do Gilberto Kassab é um bom exemplo. Não que ele pretenda que o PSD feche com ele, mas ele pretende, cultivando essas relações, que de repente o PSD declare neutralidade, que não tenha candidatura. A mesma coisa para o MDB. O MDB em 2022 lançou Simone Tebet. Hoje Simone Tebet é ministra do governo Lula. Talvez tenha até uma chance do MDB, não acho a mais provável, mas do MDB formar na chapa dele. Mas, em último caso, que fique neutra, já será um avanço em relação a 2022. E sobre os partidos que são mais associados à direita, o centrão direitista, que eu já chamei de centrão tarcisista, ele não acredita que União Brasil, que progressistas esteja com ele em 2026. Mas se ele puder, cultivando relações, bancadas, mantendo ministros, se ele puder fraturar um pouco mais a unidade, que não é exatamente uma unidade, se ele puder fraturar um pouco mais os bolsões desse partido, se ele puder ter os parlamentares, os candidatos desses partidos que são do Nordeste, do Norte, e que mais naturalmente teriam benefícios associados a Lula do que a, sei lá, quem quer que seja o candidato desses partidos, do que Flávio Bolsonaro, do que Tarcísio de Freitas. Então é interessante observar esse discurso. Solta, Jeff. Vão ter que escolher. E aí é muito importante uma coisa que nós temos que mostrar. Nós começamos esse governo falando a palavra reconstrução e união. Ou seja, a gente pegou um país desmontado, a gente começou a reconstruir e a gente trabalhou muito a questão da união. Depois, no começo desse ano, a gente começou a falar que a gente estava, plantando e que esse ano seria o ano da colheita. Segura rapidinho, Jeff. Esse negócio de plantar para colher, ele está dizendo que foi esse ano que ele começou a dizer que tinha plantado para colheita. Aí, presidente, eu tenho vários artigos e vários vídeos, programas no Estadão Analisa, mostrando que todo ano, desde o começo, fora a questão da reconstrução e união e tal, todo ano o senhor falou ao fim do ano, esse foi o ano da plantação, no ano que vem a colheita. E a colheita não vinha, ela veio ao longo de 2024 e quase todo 2025 na forma de inflação, em função da forma, reconstrução como o governo começou, com a PEC da transição, com estímulos artificiais ao consumo, geração de demanda. O consumo artificial, não havendo oferta a contento, um dos elementos que nos levou à inflação, que jogaria contra o seu governo longamente, que fez o juros chegar a 15%. Então, foi muita conversa de plantação e de colheita que não se verificou. Agora, e essa é a razão porque o seu discurso muda, agora tem uma colheita. E é a colheita a partir do eixo já citado por mim, massacrantemente, que é o eixo desenvolvedor de promessas para 2026, o eixo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso é uma colheita, sem dúvida nenhuma. Mas demorou para acontecer, tá? Teve muita plantação que não resultou, teve muita plantação que não vingou até agora. Só para a gente puxar pela memória. Solta, Jeff. Então nós já anunciamos todas as políticas sociais que a gente tinha que anunciar, todas. Pode faltar uma ou outra, mas que não deu tempo de anunciar, nós vamos saber como é que nós vamos tratar o ano que vem. Mas o dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade. Segura. Para mostrar quem é quem nesse... A hora da verdade. O ano eleitoral é a hora da verdade, para mostrar quem é quem. E agora ele vai chamar as falas, os parceiros, os sócios, aqueles que estão no governo, com ministérios e tal. Quem é quem? Vão ter que tomar posição. Dispara, Jeff. País, quem faz o que nesse país, o que aconteceu antes, de nós, e o que acontece quando nós chegamos ao governo, qual foi a mudança que houve na economia, na educação, na saúde, no transporte, nas políticas de inclusão social, na igualdade racial, na mulher, nos indígenas, nos quilombolas, o que aconteceu, na verdade. É importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe.
Eu tenho a impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram nesse país. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Segura. Vão ter de se definir de que lado estão. É a hora da verdade. De que lado vocês estão? Com quem vocês vão? Defender o quê? É uma chamada. Está chegando junto dos seus ministros. E especificamente daqueles que não são da esquerda. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, definindo, e definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que ele acha que pode elegê-lo. Eles vão ter que defender aquilo que acham que pode elegê-lo. Está falando para um deputado, para um senador, para um candidato a governador, para um desses ministros, que são, por exemplo, de estados do Nordeste, do Norte. Será que, competitivamente pensando em mandato, é melhor estar do lado de Lula nesses estados ou, sei lá, Ronaldo Caiado, do Ciro Nogueira, do Antônio Rueda, do Tarcísio de Freitas, do Valdemar Costa Neto, do Bolsonaro? Esse é o apelo. Esse é o apelo para fraturar esses partidos do centrão, centro-direita. Essa é a constituição de um discurso que ele vai desenvolver de agora em diante, cobrando a tomada de posição. E a gente vai estar atento a esse discurso aqui no Andreasa Reage, que chega ao fim na edição dessa semana. Tchau, meus amores, até o próximo.